Bom dia, meu nome é Henrique Ferreira, sou líder de meio ambiente da Intertox. Bem-vindos a mais um webinar, no qual a Intertox promoveu no intuito de difundir um conhecimento da parte do transporte rodoviário de produtos perigosos, da nova atualização da 5848. Bom, deixar claro para vocês, o nosso webinar, a gente vai fazer essas apresentações, vamos abordar um pouco do assunto, com a temática envolvida mais puxada aos transportadores de cargas perigosas, no qual vocês, por favor, façam seus questionários aí na plataforma Eventials. Existe um campo exatamente para desenvolver esses comentários, e aí ao final nós vamos esclarecer aí uns 10 minutinhos para retirada de dúvidas, e eu prometo a todos que eu responderei todas as perguntas aí no decorrer da semana, tudo bem? Bom, eu vou colocar aqui a câmera e a tela, e no decorrer dos slides, devido ao material, eu vou acabar retirando aqui o meu rosto aqui da apresentação, tá ok? Então, esse tema em si, do transporte rodoviário de produtos perigosos, e o que muda para os transportadores com essa publicação. Bom, a publicação que nós tivemos com a atualização, ela na seção 1, da parte do cadastro dos transportadores. Para realizar o transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos, o transportador deve estar devidamente inscrito na categoria específica do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas. Isso já não é nenhuma novidade aí para todos os transportadores que têm vivenciado essa categoria. Aqui no parágrafo 1º, além do procedimento padrão inscrito no RNTRC, os transportadores que realizam o transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos deverão comprovar, e esta é a parte nova, assunto que a gente está abordando aqui nesse webinar, que a prévia inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras do CTF-APP, frente ao IBAMA, quando exigido por este instituto. Mas o que é em si esse Cadastro Técnico Federal? Bom, o Cadastro Técnico Federal ele é obrigatório pela Política Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 17, que já preconiza que é um cadastro das atividades que são utilizadoras de recursos naturais e que é obrigatório, ainda deixei até em vermelho, para as pessoas físicas e jurídicas que realizam as atividades passíveis de controle ambiental, de acordo com a tabela das atividades do artigo 2º e do 10b. Bom, essa categoria eu deixei aqui bem clara para vocês, eu trouxe aqui todas, ela está inclusive no anexo 8 da Lei 10.165, que estabeleceu o Cadastro Técnico Federal. E aqui, para vocês terem uma noção, nós temos 23 atualmente categorias de atividades, no qual, nas categorias na parte central, na coluna central, nós temos a extração de minérios, indústria de produtos não metálicos, e dentro dessas categorias existem subcategorias. Na parte da direita, vocês podem verificar que existem duas siglas, PP e GU, que seria potencial de poluição e grau de utilização. É muito importante que vocês observem essa informação, e como vocês vão ter esses slides, e vocês vão entender posteriormente como fazemos esse cadastro e o porquê ele é tão importante assim, e essa informação para nomenclatura de categoria e até o pagamento de uma taxa específica do IBAMA, que é o TCFA, que a gente vai falar um pouco posterior. Mas como a gente está focando aqui na parte dos transportadores, aqui no código 18, que é transportes, terminais, depósitos e comércio. Dentro dessa categoria existem várias, mas eu trouxe aqui um pouco mais focado nas fichas de enquadramento, no qual, em caso haja dúvida, eu sempre recomendo a todos, inclusive no curso que a Intertox ministra sobre o Cadastro Técnico Federal, o IBAMA publicou no ano passado, em 2018, publicou as fichas de enquadramento técnicas, que elas são exatamente quais são as categorias que compreendem e que não compreendem as atividades ali que são exercidas. Algumas pessoas haviam muita dúvida, por exemplo, agora a gente vai pegar essa ficha de enquadramento, eu sou o transportador, tenho transporte de cargas perigosas, só que eu não sabia se compreendia ou não nas fichas do IBAMA. Agora, com essas fichas técnicas que o IBAMA publicou ano passado, agora não resta dúvida, porque na ficha existe exatamente, ela é bem didática, e ela, como vocês podem ver aqui, ela mostra a descrição que a compreende, que aí eu deixei aqui em vermelho para vocês, o transporte rodoviário de produto perigoso. Ou seja, o transportador de cargas perigosas
que é o que essa ficha então compreende, o item 18.1, ele entra como necessário de enquadramento na ficha, no Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA. E aqui, como a gente havia conversado, no canto esquerdo, terceira linha, nós temos o potencial de poluição e o grau de utilização, que o nível dele é alto. Bom, mas o que isso vem à utilização? A partir disso, já ficou claro, permanece claro a todos, que os transportadores, desde 2000, já precisavam fazer esta ficha de enquadramento. O que acontece agora é que a própria ANTT vai realizar a fiscalização, é mais um órgão para fazer as exigências frente aí ao Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA. Então, agora então, qual é então as obrigações, né, que passa a ter o transportador frente à execução do seu cadastro? Ele já fez o seu cadastro junto ao IBAMA. Então, a partir de agora, o transportador é necessário que ele emita trimestralmente a emissão do certificado de regularidade dele, que infelizmente é trimestral, a gente vai ver, eu separei o da Intertox para que vocês possam dar uma olhada e tenham até uma didática melhor, né, com a observação dele. Então, vocês vão ver essas informações que vão estar no certificado de regularidade. Ele passa a ter a necessidade do pagamento da taxa de controle de fiscalização ambiental, que é o famoso TCFA. Ela também é trimestral, a gente vai abordar um pouquinho dela também. E passa a ser obrigatório o reporte anual do relatório de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, que é o RAP, que sempre é executado do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março. Esse relatório, para o pessoal da indústria, já é bem corriqueiro, né, de fazer o seu reporte aí anual. E esse relatório a gente vai abordar um pouco mais à frente. Ele é um relatório muito específico, no qual ele é didático para cada tipo de empreendimento, ele é bem separado para tal. Bom, falando um pouco da taxa de controle de fiscalização para vocês poderem entender qual é o valor e como ela funciona. Bom, primeiro, um dos embasamentos para você poder fazer o cálculo da sua taxa de TCFA, é necessário que você declare o porte da sua empresa. Eu sempre friso isso, é uma dúvida muito frequente dos nossos cursos, mas Henrique, as dúvidas sempre são quanto ao porte da empresa. O porte é utilizado a mesma declaração, por exemplo, que é utilizado para o Ministério da Fazenda? Não. O IBAMA tem a sua própria taxa, tem a sua própria legislação para este devido enquadramento, no qual vocês podem ver, quem ainda não fez o Cadastro Técnico Federal, quando for fazer o reporte anual de cada porte de sua empresa, vai notar que há diferença. Exatamente o que eu deixei discriminado na coluna superior são os decretos que foram atualizando os valores que são aplicáveis. E o último que está valendo, que é a partir de 2012, é que renda bruta anual igual ou inferior a 360 mil traz como microempresa, pequena empresa, até o grande porte aí que a gente tem, que é renda bruta anual superior aos seus 12 milhões. Bom, trazendo essa informação, então a gente tem, vocês lembram daquela informação que eu falei para vocês deixarem bem frescas na cabeça? O grau de utilização e o potencial de poluição a cada atividade. Então nós temos aqui na coluna de cima para baixo, na coluna esquerda, pequeno, médio e alto. Então nós lembramos, não sei se vocês se recordam, mas transportadores têm o alto grau de poluição e de utilização de recursos naturais. E, a depender do seu nível e porte, se for uma empresa de grande porte, trimestralmente, o transportador terá que pagar uma quantia de R$ 5.796,73. Isso é trimestralmente. Ou seja, a gente vai falar mais à frente sobre, eu coloquei alguns tópicos específicos sobre as multas pelo não pagamento, que na verdade não traz nenhum benefício, né? Muito pelo contrário, até são adicionados alguns encargos. Mas os únicos que estão isentos são pessoas físicas, independentemente do seu grau de potencial, ou seu potencial de poluição, do seu grau de utilização, e microempresa até médio grau de utilização de recursos naturais. Então, quando vocês forem utilizar, peguem aquela tabela, verifiquem o grau de utilização e o grau de enquadramento anual de sua empresa, do seu empreendimento. A partir daí, vocês vão ter já a nova informação, na verdade, já ter ciência das taxas que vocês deverão pagar aí anualmente, trimestralmente, perdão. Bom, para fazer a emissão desse boleto,
para você poder fazer, após que você já fez o seu cadastro junto ao Cadastro Técnico Federal, já colocou ali o seu grau e porte, automaticamente o sistema vai calcular para você, e você na coluna superior, na parte de financeiro, vai estar a emissão do boleto de TCFA e vai aparecer aqui cada trimestre aí que você precisa fazer a emissão desse boleto. Você aperta o botão aí em enviar, ele vai estar trazendo para vocês. Uma dúvida muito frequente frente a algumas pessoas algumas empresas que estão fazendo hoje a regularização. Henrique, eu tenho que emitir uma taxa de TCFA a partir de 2000, se sua empresa é do ano de 2000 ou anterior a isso, logicamente que vai contar somente após a data da publicação da Lei 10.165, que estabeleceu o Cadastro Técnico Federal como exigência. Só que a partir daí você vai ter que solicitar um pedido de parcelamento de dívidas junto ao IBAMA, que você consegue fazer essa solicitação de parcelamento das suas dívidas anteriores a esse período, e a partir do seu cadastro você faz essas emissões de taxas dos boletos aí do TCFA trimestralmente, ok? Bom, certificado de regularidade. O certificado de regularidade que é necessário fazer a sua emissão trimestralmente, e aí eu já deixo muito claro para vocês, ele é desvinculado da taxa do TCFA. O TCFA é válido trimestralmente, 1º de janeiro a 31 de março. A taxa na verdade, o Cadastro Técnico Federal, o certificado de regularidade, ele é a partir do momento que você o emitiu até o momento em que você o cancelar. E ele sempre fica válido num período de 3 meses. Como vocês podem observar aqui na coluna superior, ou da Intertox, que eu coloquei aqui para vocês, ele não é um mês inicial, ele é um mês quebrado. Então sempre tenham essa atenção, porque é muito verificado isso. O pessoal acaba atrelando o pagamento do TCFA a exatamente o vencimento aí do certificado de regularidade. O legal do certificado de regularidade é que você pode verificar aqui embaixo, como código e da atividade, o que realmente a empresa está cadastrada e se ela realmente está ofertando o serviço para você em consonância àquilo que está o IBAMA. Então você consegue fazer esse cruzamento de informações junto ao CNPJ, o registro frente ao IBAMA, e dizendo aí que a sua empresa está com a regularidade aí frente ao IBAMA em status ok. Esse comprovante de inscrição, que é onde, se vocês se recordam, logo no começo da apresentação, a legislação da 5848, ela deixa claro que é a apresentação do comprovante de inscrição. O comprovante de inscrição que deve ser colocado, ele é diferente do certificado de regularidade, que ele é trimestral. O comprovante de inscrição, que você vai na própria página do IBAMA, na parte de cadastro, comprovante de inscrição, você consegue fazer a emissão dele e exibir o seu comprovante de inscrição aqui embaixo. Assim que você clicar nessa primeira tecla, comprovante de inscrição, vai aparecer aqui embaixo, exibir o seu comprovante de inscrição, que é exatamente este documento. Esse documento vai vir as informações do seu CNPJ, a razão social, as atividades potencialmente poluidoras que você está cadastrado, que o seu empreendimento está cadastrado, e a data da emissão dele. Eu gosto de colocar, sempre deixo bem frisado, que este comprovante de inscrição não habilita o interessado a exercer a atividade. Ou seja, se a atividade for passível de licenciamento ambiental em órgão estadual ou municipal, você deve primeiro recorrer à escada, primeiro o seu licenciamento municipal, seu estadual e posteriormente o seu registro e o seu comprovante de inscrição junto ao IBAMA, ok? Mas, só frisando, é este o documento que determina aí na norma, ok? Bom, e o certificado de regularidade, que muitas empresas aí utilizam até para fiscalizar umas das outras, né, os seus stakeholders, as suas empresas que lhes prestam serviço. Essa consulta ela é pública, frente ao IBAMA, qualquer empresa consegue fazer, inclusive do seu responsável técnico, aí, possuindo o CPF da pessoa, o responsável técnico por aquela empresa, o ramo da atividade dela, como eu já havia anteriormente mencionado, e a data da emissão do certificado de regularidade até o seu prazo de validade. Então isso é muito importante, uma fiscalização, o pessoal consegue fazer ali a consulta no exato momento da fiscalização. Então é muito importante que vocês sempre deixem aí na sua agenda para fazer a emissão do certificado de regularidade aí com frequência, ok? Bom, vamos para o relatório de atividades potencialmente poluidoras, que é o famoso RAP. O pessoal da indústria aí tem muito, já é muito corriqueiro deles de fazer esse reporte aí anual, mas talvez o pessoal das transportadoras não estejam tanto habituados.
Bom, o relatório de atividades potencialmente poluidoras, que é o RAP, ele é previsto pela Lei 6938, de 81. Ele é um instrumento de coleta de informações de interesse ambiental com o objetivo de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização ambiental, além de subsidiar ações de gestão ambiental aí a nível nacional. Seu preenchimento e entrega são obrigatórios pelas pessoas físicas e jurídicas que exercem as atividades sujeitas à cobrança do TCFA. Ou seja, a sua empresa é passível de TCFA, ela faz o pagamento da taxa de TCFA, então automaticamente você tem que fazer o reporte aí, do dia 1º de fevereiro ao dia 31 de março. O RAP, para quem quiser mais informações aí sobre o RAP, existe a instrução normativa do IBAMA número 6 de 2014, no qual ela mostra cada formulário que existe, a gente vai ver aqui no próximo slide, todos os formulários que existem para todas as diversas categorias aí que nós temos de empreendimentos e cada formulário que é necessário ser preenchido pelas empresas. Então, só para vocês terem uma noção, essa é a quantidade de formulários que o IBAMA hoje tem disponível, sendo ele aí relatório de barragens, de emissões de áreas descobertas, relatório de extração de tratamento de produtos minerais, relatório de pilhas e baterias, reciclador, importador, relatório de pilhas e baterias de fabricação nacional, relatório de uso e patrimônio genético, introdução de espécies. Então, para vocês terem uma noção, a quantidade de relatórios que o IBAMA tem hoje é bem ampla e são determinadas, são ativados automaticamente mediante as suas categorias que foram colocadas anteriormente, que você já fez o cadastro ali de cada atividade, perfeito? E esse é o relatório que os transportadores de produtos químicos, de produtos perigosos e combustíveis precisam fazer aí o seu reporte anual. Esse relatório, ele vem aqui com as informações iniciais. Você precisa colocar primeiro o ano que você está fazendo o reporte. Depois você vai atrás, vocês estão olhando aqui na segunda linha, o produto que é obrigatório. Todas essas tarjinhas vermelhas são informações obrigatórias. Você precisa achar o seu produto que você vai fazer aí, que está fazendo o transporte. Ou seja, vamos colocar como um exemplo pilhas e baterias. Você vai colocar pilhas e baterias, você vai procurá-lo aqui na lista, que é um prod list. Infelizmente ele não está atualizado, ele é de 2007. Estamos contando aí com uma atualização do IBAMA nos próximos meses aí. Então, caso você não encontre o seu produto específico, eu recomendo que você procure algo mais genérico que se dê enquadramento. Por exemplo, algum tipo de bateria e pilha específico com o nome. Se você não encontrar na nomenclatura, existem pilhas e baterias não especificadas anteriormente, que pode ser enquadrado ali, se caso não houver. Então, por favor, faça a consulta antes, isso é muito importante. A quantidade transportada, a unidade de medida, se é pacote, se é por quilo. Eu recomendo sempre que seja utilizado o que está descrito na nota fiscal, para ficar muito mais fácil de você bater as informações posteriormente. O tipo de transporte, se ele é no modal ferroviário, marítimo ou rodoviário, que é o mais utilizado. O tipo de armazenamento que se deu a este produto. E se ele contém um plano de emergência ou não, que é muito exigido aí para as empresas que fazem esse transporte. O estado de origem, o estado e o município de destino. Eu gosto de frisar o seguinte, pessoal. Vou utilizar como exemplo, que algumas vezes nós tivemos em nossos treinamentos, alguns transportadores, e é um assunto que é uma dúvida muito frequente. Muitos transportadores pegam uma carga de São Paulo, Santos, e chegam no seu centro de distribuição e depois colocam outras cargas juntos e vão deixando aí, fazem uma rota, traçam uma rota e saem deixando as suas cargas aí nos municípios. Eu preciso colocar todas ou coloco uma só, Henrique? Essa é uma pergunta muito frequente. Você precisa colocar todas as rotas, uma por uma, que aquele caminhão transportou. Por exemplo, a rota começava aqui em São Paulo e foi até Presidente Venceslau. Passou-se em Campinas, deixou-se o primeiro produto. Depois, um pouco posterior aí, em Sorocaba, por exemplo, foi a outra parte do destino, você precisa fazer o lançamento de São Paulo a Campinas, de São Paulo a Sorocaba, de São Paulo até Presidente Venceslau, por exemplo. Então, o lançamento é unitário, manual, e de cada substância ou cada produto aí que você fizer o transporte. Então, isso é muito importante e que vocês façam esse reporte de forma bem real junto às notas fiscais, exatamente por um processo de fiscalização, se o IBAMA for realizar em sua empresa, que você tenha aí essas informações
bem próximas, bem reais frente ao que você reportou junto ao IBAMA. Então é um processo realmente bem manual, bem unitário, você vai colocando substância por substância para ser colocada aí no seu cadastro e colocar e ser entregue do dia 1º de fevereiro, lembrando, até o dia 31 de março, ok? Bom, as categorias que devem reportar este relatório, eu separei aqui para vocês, porque não só os transportadores de cargas perigosas, existem outros transportadores, como a gente pode ver, são transportes por dutos aí, de produtos químicos, ou combustíveis, etc. Transporte de cargas perigosas, segundo a resolução CONAMA 362 de 2005. Transporte de cargas perigosas, segundo o protocolo de Montreal. E de cargas perigosas, transporte de resíduos controlados ou perigosos. Perfeito? Essas são as categorias que, para este relatório em específico, é necessário o reporte anual. Bom, a autorização ambiental para o transporte interestadual de produtos perigosos. Essa autorização para o transporte é um documento emitido pelo IBAMA desde 2012, no qual, quando a empresa fizer algum transporte em modal interestadual, deve solicitar aí essa autorização junto ao IBAMA para o transporte tanto terrestre e fluvial sobre produtos perigosos. A autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos é obrigatória para as empresas transportadoras que exerçam a atividade de transporte de produtos perigosos nos modais rodoviário, veículos, ferroviário em trens, aquaviário em embarcações e em demais das unidades da federação, configurando dessa forma o transporte interestadual. Os transportadores de produtos perigosos no modal marítimo em embarcações, conforme a instrução normativa, então os transportadores aí de produtos perigosos no modal marítimo, existe essa instrução normativa do IBAMA número 5 de 2012, que ela está específica para esse modal. Então, para quem te fizer esse tipo de transporte também, vale uma leitura bem carinhosa em cima dessa instrução normativa, porque traz aí algumas coisas muito específicas para esse setor, ok? Bom, a autorização, como é que ela consegue, como você consegue fazer essa solicitação diretamente no sistema do IBAMA? De forma muito simples. Ali na aba de serviços, a autorização ambiental de transporte interestadual de produtos perigosos, você vai clicar, vai aparecer aqui os demais modais de transporte que você pode fazer para solicitar essa autorização. Então, ferroviário, fluvial, marítimo ou rodoviário. As classes de risco de cada produto do seu transporte que você vai fazer, ou da substância, que aí você deve previamente fazer uma análise para poder fazer um enquadramento adequado, ok? Posteriormente, é necessário que você informe ao IBAMA os estados que você vai fazer essa atuação, né, desse transporte. Você vai colocar o nome da sua empresa, o CNPJ, telefone de contato aí em caso de emergência, que os órgãos aí, a polícia rodoviária, ou o corpo de bombeiros, ou até polícia normal, possa fazer a polícia militar, fazer aí o acionamento em caso de alguma emergência aí da carga, ok? Para você posteriormente fazer aí, então, essa emissão dessa carga. Não há nenhum valor a mais que é cobrado para essa emissão interestadual, ok? Agora, um assunto bem voltado para as multas previstas em caso do não cumprimento dessa legislação que o IBAMA tem. Para a emissão do comprovante do certificado de regularidade, que é aquele certificado trimestral que nós falamos anteriormente, existem alguns impeditivos no qual, se você não fizer o reporte dessas informações, esse certificado fica impossível de você realmente fazer a sua emissão do seu certificado de regularidade. Sendo ele um comprovante de inscrição inativo, no qual as informações do comprovante de inscrição aí estejam ou defasadas, ou ele realmente esteja inativo. A falta da declaração de data de constituição do seu empreendimento. A falta de declaração da atividade específica que a sua empresa hoje faz com enquadramento frente ao IBAMA, daquelas fichas técnicas de enquadramento. A falta de declaração do porte, pois a atualização desse porte anual vai dar para você exatamente a taxa do seu TCFA. Então é muito importante que você sempre faça a declaração do porte. Sempre que vira o ano, 1º de janeiro, quando você vai fazer algum acesso ao sistema do IBAMA, quem já tem um pouquinho mais de interface e ciência desse processo, ele já pede automaticamente para você atualizar essas informações, inclusive as informações de contato. Então essa informação de declaração do porte é extremamente importante para que já seja previsto o seu TCFA durante todo o período daquele ano, ok?
Bom, a declaração e inconsistência de dados conforme a auditagem e o IBAMA, esses relatórios, uma vez entregues, você reporta eles ao IBAMA, você ganha um certificado de uma chave de segurança no qual foi entregue, e o IBAMA vai fazer essa auditagem frente aos seus dados. Caso ele verifique alguma inconsistência, ele bloqueia a sua emissão de certificado de regularidade aí, até que seja verificada aí qual foi essa inconsistência junto diretamente com a empresa. CTF-AIDA eu coloquei aqui, mas na verdade ele não é aplicável aos transportadores. O CTF-AIDA seria o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Estaria mais envolvido com consultorias, organizações, ONGs, etc., para a emissão aí desse certificado. Ele é específico. Ele também é um certificado, um cadastro técnico federal, mas ele é voltado aí para essas partes de consultoria e ONGs, ok? Aí nós temos aqui o RAP, a falta de entrega do relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Ou seja, caso você esteja fazendo o seu cadastro hoje no IBAMA, você terá que fazer o reporte de todos os anos anteriores, retroativos, certo? Do RAP, do relatório de atividades potencialmente poluidoras. Se você não fizer de todos os retroativos, fica impossível de você emitir o seu certificado de regularidade junto ao IBAMA. Então você só vai conseguir após você fizer todo o seu reporte em si. Aqui, para alguns, esse relatório do Protocolo de Montreal, ele é realmente voltado para a parte de para as empresas que tenham que especificadamente informar sobre o Protocolo de Montreal, que são substâncias aí destruidoras da camada de ozônio. As empresas que também fazem existe um relatório específico para agrotóxicos, também a falta de entrega desse relatório semestral impossibilita aí de fazer a sua emissão. O DOF, que é o documento de origem florestal, né, a falta de confirmação do recebimento por parte aí de quem você emite o seu DOF para o rastreio da carga. O DOF, que acaba também bloqueando no próprio sistema. O CISPAS, que é referente aí a resíduos. E a OGM, que é organismos geneticamente modificados, aí, que é um relatório específico também de algumas empresas aí que fazem esse tipo de trabalho. Bom, as multas por não registro. Segundo o artigo 17b, fica instituída a taxa de controle de fiscalização ambiental, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, conferido ao Instituto Brasileiro do IBAMA, para o controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Então, o TCFA ele é exatamente para manter aí o IBAMA no seu sistema de fiscalização. E está sujeito e passivo ao TCFA a todos que exerçam aquela atividade constantes no anexo 8 desta lei que a gente viu lá no começo, aquela lista de categorias. Bom, o sujeito passivo do TCFA é obrigado a entregar do dia 31 de março de cada ano o relatório de atividades exercidas do ano anterior, ou seja, do RAP que a gente estava falando. Então você vai entregar de 2018, de 2019 você somente vai reportar em 2020, que será definido pelo IBAMA, né, para o seu controle de fiscalização. E o descumprimento dessa providência determina o sujeito infrator a multa equivalente a 20% do TCFA devida sem prejuízo a exigências. Ou seja, caso você não você não tenha entregue o TCFA, automaticamente sobre aquelas taxas, quando você calcular o seu grau de poluição e o porte da sua empresa, você vai verificar que vai ser somado um valor de 20% aí, sobre o seu TCFA. Já é um valor para empresas de grande porte aí que eu julgo muito alto, e ainda com 20% aí, sem nenhuma novidade, eu acredito que seja aí algo que desencoraje qualquer um aí a não entregar e não cumprir os seus procedimentos adequados aí, conforme o IBAMA preconiza. Nós temos aqui a multa por não registro, que o TCFA que não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior, será cobrada os seguintes acréscimos: juros e moras, multa de mora de 20%, reduzida a 10%, se o pagamento for efetuado até o último dia do mês subsequente do ano de vencimento. Então existem aqui alguns atenuantes caso vocês façam a regularização aí do Cadastro Técnico Federal. Os encargos de 20% substitutivo da coordenação do devedor em honorários do advogado, calculado sobre o total de débito inscrito de dívida ativa. Então aí você precisa fazer o levantamento de toda a sua dívida junto ao IBAMA. Os débitos relativos ao TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento dessa lei. Então essa é aquela parte muito importante. Se vocês possuem aí, não fizeram o seu cadastro anteriormente, precisam hoje fazer a sua regulamentação de forma adequada, vocês conseguem fazer o parcelamento dessas dívidas junto ao IBAMA para exatamente manter junto ao IBAMA aí os seus pagamentos, os seus tributos
quitados frente ao órgão, tá ok? Então, a própria legislação defende isso. As multas por não registro. Essa é uma parte muito importante que alguns empreendimentos aí têm. A CETESB tem cobrado também muita inscrição por caso aí de renovação de qualquer licença. Se o seu empreendimento aí possui uma licença de operação, a CETESB tem cobrado aí o certificado de regularidade junto ao IBAMA, ok? São isentas dos pagamentos, aqui a gente traz a isenção. Entidades públicas, distritais, estaduais e municipais, entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e populações tradicionais. No artigo 17, as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no inciso 1 e 2 do artigo 17 e que não estiverem inscritos nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir a publicação desta lei, que na verdade foi de 2000, né? Então estão passíveis da seguinte infração e dos valores: de R$ 50 para pessoa física, 150 microempresa, chegando até a R$ 9.000 por empresa de grande porte cumulativamente. Bom, esse foi o nosso webinar sobre o que muda em si nessa atualização do transporte rodoviário de produtos perigosos, que é a NTT 5848. O que a gente deu para entender, né, durante os slides, e o que eu quis trazer, é que realmente em si não muda nada, porque todos os transportadores sempre tiveram necessidade já estiveram frente a essa categoria, que foi estabelecida aí em 2000, essa legislação, a Lei 10.165. Então, o que é necessário hoje é regularizar, e na verdade existe mais um órgão, a NTT também fará aí, frente ao que vai decidir com os seus órgãos fiscalizadores e os demais, mas é mais um órgão a solicitar e a fiscalizar a necessidade do cadastro técnico federal frente ao IBAMA para as transportadoras de produtos perigosos. Agora vamos vir aqui para responder algumas perguntas. Eu peço desculpas, não vou poder responder todas, até porque a gente está se extrapolando um pouquinho do tempo do webinar, mas eu prometo que eu vou responder todas as perguntas aí dos demais, vocês receberão um e-mail meu respondendo, ok? Bom, a Letícia Pereira mandou uma pergunta. Se faço o transporte de produtos perigosos, minha classificação de poluidor fica como alto, independentemente de minha atividade fabril, correto? Sim, Letícia, você está correta. A atividade em si de transporte de produtos perigosos, o IBAMA, independentemente de fabril, se a sua atividade dá um enquadramento como transporte de produtos perigosos, sim, automaticamente o seu grau de poluição de utilizador de recursos naturais ali fica como alto. O que vai diferenciar a questão do pagamento do TCFA é exatamente o porte da sua empresa, que aí você vai poder fazer essa avaliação. Muito importante essa pergunta da Letícia. Existem empresas que têm mais de uma atividade no seu ramo. Por exemplo, às vezes fabricação de produtos químicos e também o transporte. Então você deve pagar o TCFA 2 vezes? Não. Você só vai pagar frente à atividade de mais alto grau de poluição e frente ao seu porte. Então, se caso a sua indústria, não for indústria química, na verdade, que a indústria química ali sai como alto, a gente pode colocar alguma outra de médio porte, só não estou me recordando aqui agora, mas se caso o enquadramento de potencial de poluição for médio e você estiver ali como transportador, então o grau de transportador é alto e a sua outra atividade é média, você vai pagar somente o de alto grau de risco. Então você sempre paga somente um e frente ao mais alto grau de utilização de recursos naturais, ok? Vamos para a próxima pergunta. Da Thaís. Como empresa contratante, devemos exigir do transportador a evidência do certificado de regularidade? Thaís, sem dúvida. Nós temos aí, né, as empresas de grande porte, todos, na verdade, tem essa parte do compliance muito forte. Então, as empresas que eu presto, eu que sou uma empresa idônea, eu faço todas as minhas documentações de forma adequada frente a todos os órgãos e exijo que os meus transportadores, exatamente para que eu não tenha problemas futuros, também tenham as documentações adequadas conforme a legislação preconiza. Então, o círculo circuncêntrico, né? Nós sempre vamos exigir aí dos nossos transportadores, daqueles prestadores de serviço, as certificações aí e as licenças adequadas como o nosso registro. O que eu acho, Thaís, é que você, na verdade, não precisa até exigir
você pode simplesmente pegar o CNPJ da empresa e fazer a consulta do IBAMA, que é no próprio site do IBAMA. Eu disponibilizei o link ali no rodapé da apresentação, da que vocês abaixaram. Está lá o link para que você entre no Cadastro Técnico Federal, um certificado ali na parte de consulta pública, e que você só jogando o CNPJ, faça a pesquisa, você vai saber se essa empresa tem ou não tem, ou está regular ou não, do seu certificado de regularidade, ok? Próxima pergunta. A Marina Marques mandou uma pergunta muito importante e muito interessante. Para o RAP, devo incluir as rotas de cada nota fiscal emitida no ano ou de cada produto somente? Todas devem ser inseridas? Sim, você deve colocar cada nota fiscal. Exatamente naquele... pensando, Marina, numa fiscalização. Frente ao IBAMA, que precisa verificar informação por informação de cada nota fiscal, você vai colocar de cada transporte, cada nota fiscal de transporte executada. Se você colocar somente por produto, você infelizmente não vai conseguir uma rastreabilidade adequada conforme os seus produtos e verificar pela nota fiscal, que é exatamente a comprovação do serviço prestado. Então, faça rota por rota, atividade por atividade, e a substância você vai colocando fracionada conforme aquela carga, ok? O que foi preconizado e o que está ali discriminado na nota fiscal. Bom, temos algumas outras perguntas aqui, mas infelizmente são um pouco mais complexas, e aí as respostas eu até prefiro ministrar por e-mail, frente também que o nosso tempo já até extrapolou, uns quase 40 minutinhos aí de webinar. Eu agradeço muito, em nome da Intertox, do grupo Intertox, a confiança. Vamos estar aí sempre divulgando aí novos webinars e divulgando o conhecimento, que este é o DNA da nossa empresa. Eu convido vocês, para aqueles que tiverem um pouco de dúvida ou, na verdade, quiserem ter um pouco mais de informações frente ao Cadastro Técnico Federal de forma geral, sobre todas as atividades, nós agora no dia 26 desse mês, do 9, nós vamos ministrar um curso sobre Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras, no qual nós vamos explanar com até atividades aqui frente, com os nossos alunos, né, no curso. Nós vamos ensiná-los a fazer o cadastro de forma adequada, nós vamos ensinar vocês a fazer um reporte das atividades, como fazer um enquadramento adequado em caso de dúvidas, quais são os relatórios, nós vamos abrir os relatórios um por um, fazer o reporte de cada atividade, buscar substâncias e principalmente para o dia a dia de vocês, tentar trazer o máximo de, tirar na verdade o máximo de dúvidas que vocês têm aí no dia a dia. A gente sabe que infelizmente não é um sistema tão claro, né? Não é um sistema tão fácil, mas a gente com a nossa expertise vamos trazer para vocês aí junto da sala de aula a melhor experiência para que vocês aqui com as atividades saiam sem dúvida o máximo possível. Então estão todos convidados, vai acontecer agora no dia 26, daqui a 10 dias, aqui na sede da Intertox, na rua Toriaçu, em Perdizes, ok? Deixo um meu cordial adeus e uma boa semana a todos. Muito obrigado.